E aí, incrível participante? Preparado para o quiz mais maluco e empolgante do YouTube? Aqui você vai colocar à prova seus conhecimentos e dar boas risadas no caminho. Quem acha que sabe tudo, vem com a gente, porque hoje o desafio tá com tudo. Vamos começar com aquela pergunta para aquecer. Pergunta 1: qual é o signo do zodíaco chinês do ano de 2024? A. Tigre. B. Dragão. C. Coelho. B. Dragão. E se você respondeu tigre ou coelho, calma que o dragão não vai cuspir fogo em você, ou será que vai? Pergunta 2: qual é a mais antiga universidade do mundo? A. Universidade de Oxford. B. Universidade de Bolonha. C. Universidade de Alcaraville. C. Universidade de Alcaraville. Fundada em 859 d.C., ela é tipo aquele tiozão da festa que já viu de tudo e ainda tá de pé. Pergunta 3: qual é o maior mamífero do mundo? A. Elefante africano. B. Baleia azul. C. Tubarão-baleia. B. Baleia azul. Se você pensou no elefante, errou bonito. A baleia azul é tão grande que caberia um elefante na boca dela, mas não vamos testar, tá? Pergunta 4: em qual mês o calendário romano original começou? A. Janeiro. B. Março. C. Dezembro. B. Março. Naquela época, eles estavam tão focados que resolveram começar o ano na primavera. Mas se fosse hoje, ia ter uma galera atrasada até pra isso. Inscreva-se no canal. Garanto um quiz bem desafiador com perguntas clássicas e perguntas bem intrigantes. Pergunta 5: qual é o animal terrestre mais rápido do mundo? A. Leão. B. Leopardo. C. Guepardo. C. Guepardo. Esse bichinho corre tanto que parece estar fugindo das contas do cartão de crédito. Pergunta 6: onde está localizada a base de lançamento de foguetes do Brasil? A. Alcântara. B. Rio de Janeiro. C. São Paulo. A. Alcântara. Sim, o Maranhão não é só famoso pelo arroz de cuchá, mas também por lançar foguetes rumo ao infinito e além. Pergunta 7: qual é o principal músculo envolvido na respiração? A. Diafragma. B. Trapézio. C. A bíceps. A. Diafragma. Isso mesmo. E se você respondeu bíceps, já pode parar de tentar respirar levantando peso. Pergunta 8: qual é a cor do rubi? A. Azul. B. Verde. C. Vermelho. C. Vermelho. Porque se fosse azul, seria safira, e aí você teria perdido essa oportunidade brilhante de acertar. Pergunta 9: quantos cromossomos um ser humano normal possui? A. Ou será 23 cromossomos, 46 ou 64 cromossomos? – 46 cromossomos. Se você chutou 23, quase acertou, mas lembre-se, 46 é o total. Pergunta 10: garanto que essa pergunta você não ouviu em nenhum outro quiz, só aqui. Qual é o objetivo principal do conceito de cidade esponja? Será para reter água, construir diques ou canalizar rios? Reter água. As cidades esponjas são projetadas para absorver e armazenar água da chuva em áreas permeáveis, reduzindo enchentes e devolvendo a água ao ciclo natural lentamente. Até agora você acertou mais que errou, anota aí. Aperte no like, assim você contribui com o canal. Pergunta 11: quantos meses tem 31 dias no calendário gregoriano? A. Será 5, 6 ou 7 meses? – 7 meses. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro estão aí para não te deixar mentir. Pergunta 12: qual famoso monumento francês foi inaugurado em 1889? A. Será o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel ou a Catedral de Notre-Dame? Torre Eiffel. Pode confessar, até hoje você sonha em tirar aquela foto clássica fingindo que está segurando a torre, né?
Pergunta 13. Qual é o primeiro país do mundo a proibir completamente o tabaco? A. Será Butão, Suécia ou Islândia? Butão. Esse pequeno país decidiu que fumar não combina com as montanhas e o ar puro. Se você respondeu Suécia, fica tranquilo, o importante é participar e respirar fundo. Pergunta 14. Quem é o autor do livro Na Cabana? A. Será Fyodor Dostoiévski, William Young ou Victor Hugo? William Young. Se você foi com Dostoiévski, acho que trocou os gêneros literários. Mas Pra Cabana é aquele livro que mexe com o coração, mesmo se você não curte drama. Pergunta 15. Qual é o animal conhecido por ter a mordida mais forte do reino animal? Será o leão, crocodilo ou hiena? Crocodilo. A hiena pode ter o riso mais famoso do reino animal, mas quando o assunto é mordida poderosa, o crocodilo leva essa de lavada. Até agora as perguntas são fáceis, né? Veja a nova sequência e diga se estão tão fáceis. Inscreva-se no canal. Pergunta 16. Qual é o único urso nativo da América do Sul? A. Será o urso pardo, urso polar ou urso de óculos? Urso de óculos. E não, ele não precisa de óculos de verdade. Esse simpático urso vive nos Andes e é tão raro quanto achar alguém que nunca assistiu Rei Leão. Pergunta 17. Qual descoberta foi feita por Alexander Fleming? A. Será eletricidade, insulina ou penicilina? Penicilina. A descoberta que revolucionou a medicina. Se você respondeu eletricidade, era o Edison. E a insulina, deixa essa pro próximo quiz. Pergunta 18. Em qual camada da atmosfera as aeronaves, aviões, voam? A. Será troposfera, estratosfera ou mesosfera? Estratosfera. Os aviões ficam um pouco acima das nuvens, na estratosfera. Se você respondeu a troposfera, foi por pouco. Pergunta 19. Qual é a capital da França? A. Será Lyon, Paris ou Marsella? Paris. A. A Cidade Luz. Se você errou, não pode dizer GTA-me sem um pingo de vergonha. Pergunta 20. Quem é o autor do famoso romance francês Os Miseráveis? A. Será Alexandre Dumas, Gustave Flaubert ou Victor Hugo? Victor Hugo. Se você pensou em Dumas, cuidado para não confundir Os Miseráveis com Os Três Mosqueteiros. Mas de qualquer forma, as histórias são de tirar o chapéu. Inscreva-se no canal para você receber todas as novidades. Pergunta 21. Qual civilização é creditada com a criação do primeiro calendário solar? A. Será egípcia, maia ou babilônica? Egípcia. Quando o assunto é sol, eles não brincavam em serviço. As pirâmides e o calendário estão aí para provar isso. Pergunta 22. Qual é o nome da sopa espanhola servida fria? A. Será gazpacho, miso ou ensopado? Gazpacho. Um clássico espanhol que é tão refrescante quanto a brisa do mar em um dia quente. Se você achou que era miso, bem-vindo à cozinha errada. Pergunta 23. Qual foi o primeiro personagem da Disney? Será Julius, Mickey Mouse ou Oswald? Oswald. Antes do famoso Mickey, o coelho Oswald reinava. Quem diria, né? O camundongo só veio depois, mas roubou a cena para sempre. Pergunta 24. Qual é o mês de Abib na Bíblia? A. Será maio e junho, março e abril ou junho e julho? Março e abril. No calendário hebraico, Abib corresponde à primavera. E se você respondeu errado, não se preocupe, há sempre outra estação para tentar. Pergunta 25. Qual é o nome do rival do Mickey Mouse? A. Será Mickey Miller, Mortimer Mouse ou Pato Donald? Mortimer Mouse. Esse ratinho era para ser o protagonista, mas o destino tinha outros planos e um certo Mickey tomou o trono.
Aperte no like se você acertou mais que errou. Pergunta 26. Qual porcentagem da Terra é coberta por água? A. Será 35%, 71% ou 67%? %. E se você errou, já tá na hora de abrir um mapa e rever seus conceitos sobre o planeta azul. Pergunta 27. Quantos ossos há no corpo humano adulto? Será 206, 210 ou 215 ossos? 206 ossos. Parece que somos mais ossudos do que imaginamos, né? Mas se você respondeu errado, pelo menos a sua estrutura tá firme e forte. Pergunta 28. Quem é o inventor do ar-condicionado? Será Thomas Edison, Nikola Tesla ou Willis Carrier? Willis Carrier, o salvador dos dias de calor. Sem ele, seríamos só suor e lágrimas nos verões insuportáveis. Pergunta 29. Qual é o estado do Santuário de Aparecida do Norte? Será São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais? São Paulo, um dos maiores centros de fé do país. Se você chutou Minas, não foi por muito. Pelo menos a devoção é a mesma. Pergunta 30. O que quer dizer a palavra game over durante jogos? Será vitória do jogador, pausa no jogo ou fim do jogo? Fim do jogo. E se você respondeu qualquer outra coisa, sinto muito, mas dessa vez é game over pra você. As perguntas anteriores foram fáceis, agora quero ver como será o seu desempenho na nova sequência de perguntas. Pergunta 31. Qual das seguintes doenças está associada a ossos frágeis? Será osteoporose, cifose ou demência? Osteoporose. Sim, essa é a vilã dos ossos frágeis. E se você pensou em demência, bem, talvez você precise de mais cálcio e menos confusão. Pergunta 32. Qual dos seguintes é usado para filtrar o sangue de alguém com insuficiência renal? Será hemodiálise, acupuntura ou homoplasia? Hemodiálise. Esse tratamento é um verdadeiro salva-vidas para quem precisa. E se você pensou em acupuntura, a resposta está mais furada do que a própria técnica. Pergunta 33. A cirurgia plástica realizada nos vasos sanguíneos é chamada de: será angioplastia, homoplasia ou neoplastia? Angioplastia. Essa é para quem curte um pouco de ciência médica. Se errou, tá na hora de atualizar o dicionário de termos médicos. Pergunta 34. Qual dos seguintes é um procedimento de controle de natalidade realizado em homens? Será vasectomia, esterectomia ou lobotomia? Vasectomia. Se você respondeu a lobotomia, cuidado, ela até pode impedir muita coisa, mas não exatamente o que estamos falando. Pergunta 35. Qual é o menor órgão interno do corpo humano? Será a glândula pineal, apêndice ou o coração? Glândula pineal. Ela pode ser pequenininha, mas é responsável por grandes funções no nosso corpo. Se errou, a culpa não é dela. Pergunta 36. Qual dos seguintes usa uma carga elétrica para restaurar o batimento cardíaco normal? Será desfibrilador, emulador ou ventilador? Desfibrilador. É aquele aparelhinho que sempre vemos nos filmes. Só não confunda com o ventilador, porque aí o problema vai ser outro. Pergunta 37. O resultado previsto de um tratamento médico é chamado de: será prognóstico, diagnóstico ou estenose? Prognóstico. Se você se confundiu com o diagnóstico, é compreensível. Mas agora você já pode impressionar seus amigos com essa diferença. Pergunta 38. Na hierarquia de um hospital, qual dos seguintes ocupa o cargo mais alto?
Pergunta 41. Algo que prenuncia um evento futuro é chamado de... Será presságio, sinalizador ou infortúnio? Presságio. Se você respondeu sinalizador, tá pensando em pista de corrida, né? Nada a ver com prever o futuro. Pergunta 44. O estudo e classificação dos sons da fala é chamado de... Será fonética, harmônica ou acústica? Fonética. E não tem nada a ver com música. Aqui, o papo é som de fala mesmo, tipo o jeito que você diz coisa. Estamos quase na metade do quiz. Parabéns! Você realmente merece uma medalha. Diga qual tipo de medalha você merece: ouro, prata ou bronze? Pergunta 46. Uma pessoa misteriosa, intrigante e difícil de entender pode ser chamada de... Será enigma, paradoxo ou procurador? Enigma. Se você pensou em paradoxo, parabéns, você é profundo, mas o mistério continua sendo o enigma. Pergunta 47. Uma pessoa agressiva e sempre pronta para lutar pode ser chamada de... Será belicosa, abrasiva ou temperamental? Belicosa. Se você foi abrasiva, só espero que esteja usando luvas. Pergunta 48. Qual das seguintes é um sinônimo para dicionário? Será léxico, momento ou gazeta? Léxico. Se você respondeu gazeta, cuidado para não confundir jornal com livro de palavras. Pergunta 49. Em uma base militar, em qual edifício os soldados dormem? A. Será alojamento, barracas ou hostel? Pergunta 50. Em qual continente você encontrará o deserto do Saara? Será Ásia, África ou América? África. Se pensou na Ásia, é melhor revisar a aula de geografia. Parabéns, você está na metade do quiz. Receba sua medalha. Vamos ver como você se sai nas próximas rodadas. Pergunta 51. Qual é o número de telefone de emergência da polícia na Inglaterra? Será 999, 911 ou 909? 999. Se você respondeu 911, esqueceu que estamos do outro lado do Atlântico. Pergunta 52. Qual país é considerado o berço do Renascimento? Será Itália, França ou Áustria? Itália. Se respondeu França, lembre-se que a Itália é o lar de Michelangelo e Da Vinci. Viva o La Dolce Vita! Pergunta 53. Átomos com o mesmo número de prótons, mas números diferentes de nêutrons são chamados de... Será isótopos, neutrinos ou gânglios? Isótopos. Se foi de neutrinos, você está mais na vibe das partículas do espaço. Aqui é ciência atômica. Pergunta 54. A fobia de pássaros é chamada de...
Será ornitofobia, cibofobia ou entomofobia? Ornitofobia. Se você pensou em sinofobia, talvez esteja mais preocupado com comida do que com asas. Pergunta 55. Qual das seguintes cidades dos Estados Unidos sediou os Jogos Olímpicos de Verão pela primeira vez? Será Saint Louis, Los Angeles ou Atlanta? Saint Louis. Se respondeu Los Angeles, lembre-se que Saint Louis foi a pioneira nos Estados Unidos, lá em 1904. Pergunta 56. Em canto masculino, qual é o intervalo vocal entre o baixo e o tenor? Será barítono, cadenza ou libreto? Barítono. Se foi de libreto, você está mais interessado nas letras do que na voz. Pergunta 57. Carmim e mogno são tons de qual cor? Será vermelho, azul ou amarelo? Vermelho. Quem pensou em azul talvez esteja com a cabeça no mar, mas aqui o papo é quente. Pergunta 58. Qual dessas máscaras cobre o rosto inteiro, incluindo o pescoço? Será balaclava, bala ou bucha? Balaclava. Se você respondeu bala, acho que o pensamento estava mais em filmes de ação do que em proteção ao frio. Pergunta 59. Em qual esporte Hulk Hogan alcançou fama? Será luta livre, boxe ou skate? Luta livre. Se você pensou em skate, imagina o Hulk Hogan fazendo manobras, isso seria hilário. Pergunta 60. O Budweiser e o Erdinger são tipos de que bebida? Será cerveja, champanhe ou vodka? Cerveja. Quem respondeu champanhe, tá mais pra festa de gala do que pra um churrasco. Faça parte do melhor canal de quiz do Brasil. Inscreva-se. Acione o sino para ser o primeiro a saber das novidades do canal. Pergunta 61. Quem foi nomeado a pessoa do ano pela revista 2023? Será Taylor Swift, Greta Thunberg ou Vladimir Putin? Taylor Swift. Se respondeu Putin, talvez esteja mais sintonizado nas manchetes tensas do que no pop. Pergunta 62. Na Índia, a imersão em qual rio é considerada purificadora dos pecados? Será o rio Ganges, rio Amarelo ou rio Yamuna? Rio Ganges. Quem pensou no rio Amarelo, cuidado, estamos na Índia, não na China. Pergunta 63. Que tipo de esporte envolve deslizar em superfícies lisas? Será patinação, esportes aquáticos? Patinação. E se você respondeu esportes aquáticos, cuidado para não molhar os patins. Pergunta 64. Qual instrumento musical é tocado com as mãos e tem cordas verticais? Será harpa, violino ou trombone? Harpa. Se você for de trombone, pode até ser barulhento, mas não tão angelical quanto uma harpa. Pergunta 65. Em qual continente fica a África do Sul? Será África, Austrália ou Índia? África. E se você pensou na Austrália, tá confundindo os cangurus com leões. Vamos continuar com mais perguntas, mantendo o ritmo animado e bem-humorado. Pergunta 66. Quem é esse gênio da ciência, famoso por suas invenções revolucionárias? Será Thomas Edison, Nikola Tesla? Thomas Edison. Se você escolheu Einstein, tá pensando em teoria da relatividade, não em lâmpadas. Pergunta 67. Que ferramenta é usada para traçar círculos perfeitos? Será um compasso, serra elétrica ou chave de fenda?
Compasso. Se você respondeu a serra elétrica, aí o círculo vai ser outro, talvez um pouco mais caótico. Pergunta 68. Qual loja online gigante é conhecida por vender de tudo, desde livros até eletrônicos? Será eBay, Amazon ou Alibaba? Amazon. E se você pensou em eBay, já sabe, talvez encontre um leilão, mas não aquele frete rapidinho. Pergunta 69. Qual personagem do famoso desenho Scooby-Doo é a nerd da turma, sempre com seu Jinkies? Será Velma, Scooby-Doo ou Shaggy? Velma. Se foi de Scooby, parece que você está mais para os lanches do Salsicha do que para resolver mistérios. Pergunta 70. Que animal é famoso por viver em regiões frias e adorar deslizar na neve? Será orangotango, pinguim ou canguru? Pinguim. Se você respondeu canguru, esses saltos não vão funcionar muito bem no gelo. Pergunta 71. Qual símbolo matemático é usado para calcular a área sob curvas? Será integral, diferencial ou exponencial? Integral. Se foi de exponencial, tá tudo bem, mas talvez você esteja mais na pegada de crescimento rápido. Pergunta 72. Qual país é famoso por sua fauna única, incluindo cangurus e koalas? Será Austrália, Canadá ou Nova Zelândia? Austrália. Se respondeu Canadá, sinto muito, lá o papo é mais de ursos e alces do que de marsupiais. Pergunta 73. Qual empresa produziu o console de videogame Wii, que foi um sucesso global? Será Nintendo, Microsoft ou Sony? Nintendo. Se você escolheu Microsoft, você provavelmente está pensando no Xbox, mas aqui a galera tá dançando no Wii. Pergunta 74. Qual é o maior órgão interno do corpo humano? Será o fígado, pele ou cérebro? Fígado. Pode até parecer que a pele é maior, mas tecnicamente ela não é um órgão interno. O fígado é o campeão do espaço interno, e por isso merece um brinde, sem álcool, claro. Pergunta 75. O Brasil foi colonizado por qual nação europeia? Será Portugal, Espanha ou França? Portugal. E se respondeu França, lembre-se que nossos vizinhos na América do Sul são que falam francês. Faça parte do melhor canal de quiz do Brasil. Inscreva-se. Acione o sino para ser o primeiro a saber das novidades do canal. Pergunta 76. Qual é o nome da máscara que cobre o rosto inteiro, usada em esportes como o esqui? Será balaclava, balão ou boné? Balaclava. Se você disse boné, pode até se proteger do sol, mas no frio extremo não dá. Pergunta 77. Qual foi o mascote da Copa do Mundo de 2014 no Brasil? Será Zacumi, Fuleco ou Gauchito? Fuleco. Se respondeu Zacumi, você tá preso na Copa da África do Sul. Pergunta 78. Em qual ano o primeiro humano pisou na Lua? Será 1969, 1972 ou 1981? (1969) Se escolheu 1981, talvez você esteja mais na vibe dos filmes de ficção. Pergunta 79. Qual é o osso menor do corpo humano? Será tíbia, húmero ou estribo? Estribo. Se pensou em tíbia, tá certo que é importante, mas para ouvir, o estribo é o cara. Pergunta 80. Qual é o ingrediente principal do tradicional hummus do Oriente Médio? Será grão de bico, lentilha ou feijão? Grão de bico. E se você pensou em feijão, essa combinação seria interessante, mas não muito tradicional.
Pergunta 81. Qual planeta do Sistema Solar tem o dia mais longo, durando cerca de 117 dias terrestres? Será Marte, Júpiter ou Vênus? Vênus. Se respondeu Júpiter, lá os dias são rapidinhos, só 10 horas. Pergunta 82. Qual é o item mais raro do planeta Terra? Será astato, painite ou ouro? Astato. Se respondeu ouro, é valioso, mas o astato é tão raro que quase não existe. E por aí vai. Tá gostando? Pergunta 83. Qual antiga cidade foi enterrada sob cinzas vulcânicas em 79 d.C.? Será Pompeia, Troia ou Roma? Pompeia. Se você respondeu Troia, sinto dizer, mas lá o problema foi o cavalo e não o vulcão. Pergunta 84. Qual é o animal que absorve água pela pele em vez de bebê-la? Será camelo, demônio espinhento ou girafa? Demônio espinhento. Se você pensou no camelo, ele realmente é mestre em armazenar água, mas beber pela pele é truque do demônio. Pergunta 85. Qual civilização antiga construiu a famosa cidade de Petra? Prédio clássico. Será egípcios, romanos ou nabateus? Nabateus. Se escolheu romanos, eles eram bons arquitetos, mas Petra é obra dos nabateus, especialistas em escavações épicas. Pergunta 86. Qual é o tipo de sangue mais raro no mundo? Será AB, o negativo ou A positivo? AB. Se foi de um negativo, realmente é o doador universal, mas AB é o mais difícil de encontrar. Pergunta 87. Qual gás as plantas absorvem durante a fotossíntese? Será gás carbônico, oxigênio ou nitrogênio? Gás carbônico. E se você escolheu oxigênio, é porque as plantas soltam oxigênio. Pergunta 88. Qual cordilheira é frequentemente chamada de teto do mundo? Será montanhas rochosas, Andes ou Himalaia? Himalaia. Se respondeu Andes, são montanhas impressionantes, mas o Everest fica no Himalaia, lá no teto. Pergunta 89. Em qual ano Cristóvão Colombo chegou pela primeira vez às Américas? Será 1492, 1520 ou 1450? 1492. Se você respondeu 1520, talvez estivesse pensando em outro navegador, mas Colombo veio antes. Pergunta 90. Qual é a capital da Turquia? Será em Istambul, Ankara ou Teherã? Ankara. Se escolheu Istambul, acertou na cidade famosa, mas a capital oficial é Ankara. Eu ainda não tinha visto uma pessoa tão determinada como você em nosso canal. Diga de qual cidade você está participando. Pergunta 91. Qual é a menor unidade de um elemento que mantém suas propriedades químicas? Será molécula, átomo ou íon? Átomo. Se foi de molécula, elas são compostas por átomos, então foi um acerto quase completo. Pergunta 92. Em qual ano ocorreu o desastre nuclear de Chernobyl? Será 1986, 1979 ou 1990? 1986. Se respondeu 1990, a radiação já estava alta, mas a explosão foi em 86. Pergunta 93. Qual é a capital do Brasil atualmente? Será Salvador, Rio de Janeiro ou Brasília? Brasília. Se respondeu Rio de Janeiro, você tá na vibe histórica, mas Brasília é o centro do poder. Pergunta 94. Em que ano terminou a Guerra Civil dos Estados Unidos?
Será 1865, 1870 ou 1850? 1865. E se respondeu 1870, os tiros já tinham parado há uns 5 anos. Pergunta 95. Qual é a capital do Canadá? Canadense. Será Toronto, Montreal ou Ottawa? Ottawa. Se escolheu Toronto, entendo, mas a capital é a mais discreta Ottawa. Pergunta 96. Em qual século começou o Renascimento na Europa? Será século XV, XIV ou XVI? Século XIV. Se foi de século XV, você estava quase lá, mas o movimento começou um pouquinho antes. Pergunta 97. Em que ano a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1? Será 1957, 1961 ou 1950? 1957. Se escolheu 1961, tá confundindo com o voo de Gagarin, mas o Sputnik já tinha começado a corrida espacial. Pergunta 98. Qual elemento tem o símbolo químico Na? Será nitrato, sódio ou níquel? Sódio. Se foi de nitrato, quase acertou, mas não é o sódio do nosso dia a dia. Pergunta 99. Em que ano começou a Primeira Guerra Mundial? Será 1914, 1918 ou 1900? 1914. Se respondeu em 1918, a guerra já estava terminando, mas começou lá em 14. Pergunta 100. Qual oceano é o mais salgado do planeta? Será o Índico, Atlântico ou Pacífico? Atlântico. Se escolheu Pacífico, é grande, mas o Atlântico leva o título de mais salgado. E aí, como foi? Se divertiu? Espero que sim, porque a nossa missão é testar seu conhecimento e arrancar umas risadas no processo. Até o próximo quiz, galera!